Atualmente, graças ao bom Deus, a minha casa é uma casa de avós, é um lar de avós. Vovó Berenice e vovô Alfredo. Portanto, ela é frequentada pelos netos. Nós temos muitos netos, o Senhor nos deu muitos netos. E uma das coisas que Berenice gosta de fazer é atender o paladar dos netos. Por exemplo, o pudim dos netos ou o bolo de fubá da neta. Comidas que eles gostam. Estou falando apenas das sobremesas. A Bíblia compara, irmãos, a palavra de Deus ao mel. Veja o Salmo 119 e 103. Está comparando com coisas doces, com coisas que alegram o paladar. Quão doces são as suas palavras para o meu paladar, mais que o mel para a minha boca. Por meio dos teus preceitos, ou seja, por meio das suas instruções, dos teus ensinos, consigo entendimento. Por isso odeio todo o caminho da mentira, todo o caminho da falsidade. O que é que faz com que entendamos os preceitos do Senhor Deus, os mandamentos do Senhor Deus, é a sua palavra. Pela palavra de Deus, nós somos capacitados e orientados para enfrentar as situações da vida com a sua sabedoria, ou com a sabedoria de Deus. E me lembro do verbo lá do verso de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tememos a Deus, temos a verdadeira sabedoria. As palavras de Deus são realmente doces para a alma e não se comparam a nada que o mundo possa oferecer. Mesmo que você tenha se afastado de Deus, pode se ajoelhar agora, abrir a Bíblia e beber da água viva, a única que sacia de verdade a sede do coração. A palavra de Deus nos alimenta e nos alimenta com doçura. Nos alimenta com conteúdo e com doçura. Pode ser, irmãos, que as nossas sobremesas não sejam tão boas no aspecto alimentar, são boas no paladar. Mas a palavra do Senhor são boas para alimento, são consistentes para alimento e também são doces como mel. O capítulo 55 de Isaías fala sobre a graça oferecida gratuitamente a todos. Nós não vamos ler todos os versos, mas vamos destacar alguns versos que têm mensagens relevantes. Verso 1 até o verso 3. O verso 1, o final do verso 1. Vinde, vinde, sim, comprai sem dinheiro e sem preço, comprai vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitarei de finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Com que palavras nós temos nos alimentados? Será que temos nos alimentado com palavras que não satisfazem, com filosofias humanas? E o Senhor está dizendo aqui: venha, comprai vinho e leite. Comprai aquilo que realmente vos alimenta. O alimento espiritual, provido pela Bíblia, provido na Bíblia, provido na palavra de Deus. Inclinai os ouvidos. Isso quer dizer, ouçam a minha palavra. Vinde a mim e a vossa alma viverá. O alimento espiritual é para a nossa vida espiritual. Veja o verso 6 e o verso 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso quer dizer, não deixe para depois, não deixe para outro dia, você tem que buscar hoje. Veja o texto de Hebreus 4:7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, o que nós fazemos? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Se você não está nos caminhos do Senhor, ou se você abandonou os caminhos do Senhor, volte-se a Ele. Volte-se a Ele, porque, como diz o verso, Ele é rico em perdoar. Ele perdoa e esquece e te restaura. Ainda sobre a intenção de Deus, veja só o verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O Senhor Deus tem bons pensamentos. Tem um texto de Jeremias que diz assim: Eu que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, para vos dar uma esperança e um futuro. Os bons pensamentos de Deus para nós, as palavras de Deus. Lembram-se, estudamos um dia desses um verso: do que fala a boca está cheio o coração. Portanto, o que a palavra de Deus fala é o que está no coração de Deus. E no coração de Deus nós encontramos bons pensamentos, nós encontramos perdão, nós encontramos salvação. A palavra do Senhor cumprirá o seu propósito. Veja, ele usa a figura de linguagem do ciclo da água, da chuva, das nuvens e da chuva. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. O que acontece com o ciclo da água, irmãos? Formam-se as nuvens. A partir das nuvens chove, a chuva rega a terra, fecunda, vai às raízes das plantas e evapora depois pelas folhas e volta para o céu, volta para a atmosfera, formando novas nuvens que formarão novas chuvas e assim sucessivamente. Ela não volta antes de cumprir o seu propósito, que é de regar a terra e fecundar a terra. Assim a palavra de Deus não volta vazia. Ela deve preencher o nosso coração, preencher a nossa vida. Por quê? Por que ela deve fazer isso? Veja no verso 2. Então vocês vão sair com alegria e em paz sereis guiados. O Senhor quer que nós tenhamos paz. O Senhor quer nos guiar. E Ele faz isso através da sua palavra. Desde que nós separemos tempo para estudá-la, desde que nós demos a devida importância à palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e poderosa. Ela fala diretamente ao nosso coração e à nossa mente, chamando-nos a crescer em Cristo. Mas isso só acontece quando escolhemos dedicar tempo e esforço. Sim, exige esforço para nos aprofundar nas Escrituras com humildade, entrega e disposição, a fim de praticar aquilo que aprendemos. Exige esforço. Por que exige esforço, irmãos? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós não nos agradamos naturalmente das coisas de Deus. Nós precisamos vencer essa barreira, nós precisamos trocar de natureza. Nós precisamos ser novas criaturas. E quando formos novas criaturas, nós vamos ter prazer na palavra de Deus. Nós vamos ter prazer em ver as advertências da palavra de Deus. E vamos, então, nos conformar. Isso quer dizer tomar a forma que o Senhor quer que tomemos, ouvindo a sua palavra e obedecendo a sua palavra. Isso vai produzir o quê? Alegria. Alegria e paz. É assim que o Senhor quer guiar a cada um de nós, com alegria e paz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a mim. Deus abençoe a vocês, a cada um de vocês, para que nós tenhamos alegria e paz. Deus esteja com cada um de nós.